aqui, finalmente, o argumento principal desta série de vídeos. O medo é o outro responsável pela diminuição no número de humanos. Já não há mais tantos humanos por aí se você prestar atenção. Já não há mais tantos humanos por aí. É sério, os humanos estão acabando. Por favor, interprete isso literalmente. Os humanos estão acabando. Eu nunca falei tão sério na vida. Como falei no começo, a esquerda está se borrando por esses dias. Vendo as timelines de amigos esquerdistas, noto uma palavra que se repete com a insistência de um tique neurótico: medo. Estão todos com medo e angustiados com o futuro próximo. Muitos relatam sintomas psíquicos, insônia e pesadelos dignos de sobrevivente de bombardeio. Outros, sentindo o arroxo do momento e sem um circuito real de ação, tentam disfarçar o medo que não passa de um sintoma de impotência com comportamento agonístico meramente pro forma. Essa reação era de se esperar, sendo apenas a forma final da desconfiança que a esquerda nutre com relação às noções de hierarquia, ordenação e obediência, pois elas pressupõem uma autoridade no topo da cadeia. Isso gera uma atitude combativa que, reforçada pelo entorno social, torna-se um reflexo pavloviano que não deixa o progressista distinguir entre a autoridade e autoritarismo. O sequestro da amígdala, de que falei no primeiro vídeo, é disparado pelo medo. Em um ambiente de alta confiança, as pessoas entrariam em uma discussão com boa vontade e boa fé, mais interessadas em aprender e, se for o caso, ensinar, do que em vencer a discussão. Mas discussões que partem de premissas opostas em um ambiente de baixa confiança só servem para disparar o sequestro da amígdala, uma resposta emocional avassaladora que impede a capacidade de argumentação racional e transforma qualquer interlocutor em uma namorada furiosa, já que em um ambiente de baixa confiança, as pessoas tendem a imaginar que todo argumento é um pretexto para imposição de pontos de vista e obtenção de vantagens. Quem tem medo não pensa direito e age por impulso, preso entre duas opções, lutar ou fugir. Quando se trata de assuntos com alta carga emocional, entra em jogo todo o estilo de vida do interlocutor e as premissas nas quais se assenta sua visão de mundo. É o medo de simplesmente estar enganado e perceber que o mundo em que você vive está povoado por fantasmas. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. É o medo de um comunista de 60 anos que investiu seus melhores anos em um sonho. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo, pelo amor de Deus, pai. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? O medo de uma menininha de axilas coloridas que teme o ostracismo do grupo social ao qual aspira. O medo de passar por burro e mal informado em uma mesa de bar. O medo de não comer alguém por emitir alguma opinião impopular. A Bíblia, sendo entre outras coisas um compêndio de psicologia, alude ao medo, frequentemente como parte inevitável do processo de aprendizado e amadurecimento humano. A expressão "não tenhais medo" aparece frequentemente nos diversos livros da Bíblia, geralmente dita por anjos ou por Deus. A primeira coisa que a verdade diz ao fazer contato com o humano, quando é uma verdade que vai contra as emoções da pessoa, do que ela pensa que pensa ou dos seus desejos, a primeira coisa que a verdade diz é: não tenhais medo. E também é na Bíblia que encontramos a cura para esse sentimento.
A luz do amor explica o mundo, dissipa as trevas onde o medo viceja, de forma que quanto mais amor, mais confiança, e quanto mais confiança, menos medo. Um pouco antes nesta série de vídeos, eu falei que o Brasil é uma sociedade de baixa confiança. Para piorar, trata-se de um casal cuja confiança mútua está nas últimas, já que o Brasil é notoriamente uma sociedade de baixa confiança, uma condição que destrói as relações pessoais, de transações financeiras até discussões em mesa de bar. As leis e instituições que possibilitam as transações em sociedade funcionam por causa da confiança que as pessoas têm umas nas outras. A crença compartilhada de que as regras funcionam porque a maioria irá segui-las e de que ninguém está tentando levar vantagem o tempo inteiro em cima dos outros. Bom, se somos uma sociedade de baixa confiança, é porque amamos pouco, e amamos pouco porque somos uma sociedade de baixa confiança. Precisamos pensar em uma maneira de sair desse círculo vicioso, dessa espiral negativa, se quisermos ter alguma esperança de reconquistar uma sociedade com algum equilíbrio psicológico. O amor é o princípio básico de identificação, e por isso as coisas que afligem o objeto do nosso amor nos afligem como se estivessem acontecendo conosco. Se você não se identifica com alguma coisa em algum nível, você não consegue amá-la. Se o diabo representa a divisão ou desagregação dos sistemas, processos, sociedades e famílias, então Jesus é o seu oposto, como ele mesmo nos diz nesse trecho extremamente fofinho. Quando o povo se vê diante de alguma situação bem ruim, já sem esperança, uma expressão comum que se diz é "só Jesus", geralmente com um suspiro e um menear triste da cabeça. É melhor começar a interpretar isso literalmente, porque é verdade. Só Jesus. Só o amor constrói, porra. Sem amor, só resta o controle estéril que Lenin disse preferir à confiança. O progressista Lenin costumava dizer que confiança é bom, mas controle é melhor. Faz sentido. Confiança implica boa vontade e boa fé, harmonia e cooperação. Um equilíbrio complexo, demorado e difícil de atingir, que depende de as pessoas reconhecerem os pontos comuns que têm umas com as outras, em vez de se verem como classes diferentes envolvidas em uma luta ferrenha por dominação. Já o controle é mais simples, direto e brutal, e pode ser imposto à força, na base da canetada, que em última instância quer dizer a bala. O autoritarismo que os progressistas tanto temem, mas em cujos braços inevitavelmente sempre caem, como sempre caíram da Rússia à Alemanha Ocidental, à Coreia do Norte, a Cuba, quando negam o princípio de moralidade objetiva, sem o qual as coisas passam a ser implementadas na base da força. A oposição incontornável entre o amor verdadeiramente humano, representado pelo cristianismo, e os sentimentos humanitários do progressismo reformador, que acabam sempre criando sociedades infernais e desumanas, aparece em muitas obras de arte. Lembro especialmente de um diálogo de Os Relógios, um livro da Agatha Christie, porque nele fica clara a oposição entre o espírito revolucionário e o sentimento de identificação humana de que tanto falei nesta série de vídeos. Nesse trecho, uma espiã comunista que abandonou a família pela causa zomba de um espião inglês que está se aposentando justamente por não aguentar mais a desumanidade desse tipo de trabalho. A espiã comunista diz: e a isso, o espião inglês que está se aposentando responde: os humanos estão acabando. A água do discurso público foi poluída a ponto de não conseguirmos nos reconhecer mais. E ao não nos identificarmos uns com os outros, perdemos a capacidade de nos amar, sentir as dores do outro como se fossem nossas.
No começo do artigo, eu mencionei que o discurso progressista só consegue enquadrar as coisas em termos de guerra e conflito, de classes, sexos, etc. E que os artistas, os jornalistas e acadêmicos não têm como oferecer uma saída para o problema, pois eles se comportam como cães doentes coçando uma ferida. E os seus atos são o equivalente de jogar mais gasolina em um incêndio. A boa notícia é que, embora não haja uma cura para essa ferida, existe uma pomadinha que ajuda. Não vou surpreender ninguém ao dizer que essa pomadinha é o cristianismo, conhecido há séculos como o bálsamo das relações humanas. É o bálsamo da companhia humana, a única coisa que pode nos confortar em um momento de dor, como representada em incontáveis atos de amor, sacrifício e compaixão através da história, e nas inúmeras instituições católicas, por exemplo, de caridade, orfanatos, hospitais, escolas e universidades ao redor do mundo. Nenhuma surpresa, considerando-se que a Igreja Católica é a instituição cujo fundador disse: "Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso, alimentar, matar a sede, hospedar, vestir, visitar na prisão, todas as vezes em que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes." Em um vídeo anterior, eu mencionei que o contato com a história e com a literatura nos dá a noção de que estamos todos juntos nesse barco. Pois bem, o contato com o cristianismo tem o mesmo efeito. Diante das vicissitudes e dilemas da existência, o cristianismo nos dá a perfeita noção de que, a não ser que estejamos de fato pensando em colocar todos os que discordam de nós em campos de concentração, então é melhor começarmos a pensar em alguma maneira de continuarmos convivendo, porque estamos todos juntos nisso. E nisso, no caso, é a sepultura. Sem essa percepção básica, qualquer tipo de associação duradoura torna-se impossível, seja um negócio, uma família ou uma nação. Obviamente, mencionar a palavra nação a sério depois de décadas de estudos pós-colonialistas é hoje, no melhor dos casos, uma gafe, no pior, uma ofensa entre a claque cheirosa. Nação é uma palavra problemática para o progressismo, assim como Deus, família ou verdade, porque se refere a uma noção irredutível, inescapável enquanto humanos viverem em sociedade. Para pelo menos 3 gerações de infelizes que tiveram seus horizontes imaginativos amputados nas escolas e universidades, a ideia de nação evoca imediatamente os pecados seculares do capitalismo, machismo, opressão, xenofobia, misoginia e etc. Mas uma nação pode ser muitas coisas para muitas pessoas. Etimologicamente, é o lugar onde se nasce, com a ideia implícita de um vínculo orgânico com um pedaço do planeta, o solo que gerou, sustentou a comida que seus pais comeram e virou você. Em Um Retrato do Artista Quando Jovem, James Joyce faz Stephen Dedalus dizer que a Irlanda é a porca velha que devora a ninhada, uma imagem amarga e rancorosa que exprime perfeitamente a dor de um filho negligenciado. Para o teórico marxista Louis Althusser, que estrangulou a esposa, quem diz nação diz família, e é disso que se trata finalmente, um assunto de família. Além de estrangular a esposa, Althusser criou um corpo de estudos segundo o qual a família é vista como um aparato ideológico estatal. Althusser foi apenas mais um intelectual de esquerda a confirmar a interpretação clássica da família tradicional como célula básica da perpetuação do Estado-nação, e seu trabalho forneceu o tacape retórico que os progressistas, artistas, mídia e academia passaram a usar desde então, com os resultados que hoje assistimos. Não à toa, as menções à família feitas por políticos, A minha família, minha esposa, meus filhos, abrem estigmas sangrentos na bunda da esquerda nacional.
Não à toa, a sacaneada padrão em feminista no Twitter faz referência a um pai que saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. A família é desprezada e atacada pela esquerda, porque os teóricos de esquerda perceberam que o cristianismo se reflete na estrutura familiar tradicional, elevando-a para o plano transcendente e tornando-a quase divina. A família, semi-divinizada por essa conexão com o cristianismo, é nossa única defesa contra o Estado totalitário, que, como vimos, é o único objetivo de progressistas feito Lenin, que preferem o controle de estranhos por estranhos e não a confiança, que é o comum entre pais, filhos e demais membros da mesma família. A hierarquia cristã reflete a nossa estrutura familiar e a nossa experiência comum, com um pai que provê e dá as regras, uma mãe que consola e intercede em nome do filho, e um irmão mais velho que ama tanto o irmão mais novo a ponto de se oferecer em sacrifício para salvá-lo. O cristianismo nos mostra que a única dinâmica possível para tratar dos inevitáveis conflitos inerentes à convivência em sociedade é a dinâmica familiar cristã. Quando não, porque famílias quebram o pau, mas ninguém manda ninguém para o paredão.